Vou te contar uma coisa, tá? O motivo de você não entender 100% o estilo de vinho que você gosta, ou, por exemplo, não conseguir explicar para alguém numa loja, num restaurante, o que você está buscando, qual que é o estilo de vinho que você acha legal, o que você não acha, é porque você não sabe tomar um vinho com atenção. A partir do momento que você aprende o passo a passo do que você deve prestar atenção, quando você estiver tomando um vinho, esse é o primeiro passo para você entender o que você gosta, o que você não gosta, o que vai te levar a fazer compras de vinho mais assertivas, com mais confiança. A palavra chique para esse passo a passo todo é degustação de vinho e é isso que eu vou te ensinar hoje. Eu sou a B e o meu trabalho é fazer com que o vinho seja parte das suas melhores experiências. Primeiro eu quero te dizer que não é sempre que você for tomar vinho que você vai seguir todo esse passo a passo que eu vou te ensinar aqui hoje. Muitas vezes o vinho, ele é um coadjuvante, ele atua como um agregador social. Então, por exemplo, se você está no encontro de amigos, batendo papo, num churrasco, uma coisa mais informal, mais descontraída, pega até meio mal você ficar ali analisando, rodando e só falando do vinho, a não ser que os seus amigos sejam também todos muito chegados nisso. Então, muitas vezes você tem que entender que você não está ali para isso. Mas eu realmente recomendo que de tempos em tempos você tire um momento sozinho, com amigos que gostam de vinho também, com o seu companheiro ou companheira, se for uma pessoa que se interesse por isso, mas pode ser sozinho mesmo. Tire um momento para você tomar alguns vinhos com atenção. Prestar atenção naquele vinho, porque é isso que vai te ajudar a entender coisas como o seu gosto pessoal, por exemplo. Eu também recomendo que você anote as suas percepções sobre esse vinho. Em algum lugar, pode ser num bloco de notas, num aplicativo, num caderninho. E não se preocupe em usar palavras técnicas rebuscadas, não. Anota do seu jeitinho, mas é legal ter essa anotação porque você vai vendo como que você vai evoluindo ao longo do tempo. Sem mais delongas, vamos à prática para a gente tomar vinho com atenção. Ao contrário do que muita gente pensa, a degustação não começa na boca, mas nos olhos. A gente vai seguir aqui o passo a passo: olhos, nariz e boca. Então, antes de mais nada, a gente vai olhar para o vinho. E para a gente fazer isso, você talvez já tenha visto fotos assim, que as pessoas olham para cima, mas essa não é a forma certa, tá? Primeiro, eu recomendo que você tenha uma superfície branca. Aqui eu estou usando a nossa roda de aromas Wine to Be. Vou falar sobre ela em outros vídeos aqui do canal. Mas nesse momento a gente vai usar só como uma superfície branca. Você pode usar uma folha sulfite e até colocar o vinho contra uma parede branca, tá? Isso não é um problema. A gente vai então pegar a nossa superfície branca e você vai olhar para o vinho assim, ó, para baixo. Assim você vai conseguir ter uma boa ideia da cor dele. E o que a cor do vinho pode te dizer? Pode te dizer, por exemplo, se ele é um vinho mais novo ou mais velho. Se ele for um vinho que está bem vibrante, brilhante, que não está opaco, isso já vai te indicar, só de olhar, que esse é um vinho mais jovem, que ele não passou por envelhecimento. Conforme o vinho vai envelhecendo, ele vai ficando mais opaco e ele ganha uma coloração um pouco mais acobreada também, no caso dos vinhos tintos, e âmbar no caso dos vinhos brancos, que não deixa de ser uma espécie de acobreado também. Olhamos para o vinho, esse é o momento do fatídico, o aroma do vinho. Você sabia que 80% do que a gente entende como sabor de alguma coisa é o que a gente sente no olfato e não com a língua, por exemplo? Isso acaba chocando muita gente, né? É por isso que quando a gente está gripado, por exemplo, a gente tem dificuldade em sentir o sabor das coisas. Tá aí a importância dos aromas do vinho. Eles são extremamente relevantes para a experiência geral que a gente vai ter ali com o vinho. E aí você pode me dizer assim: B, mas eu tenho muita dificuldade, eu só sinto cheiro de vinho, eu não consigo sentir morango, ameixa, amora. Ó, não é o tema do nosso vídeo de hoje, mas eu vou deixar aqui na descrição um vídeo em que eu trago alguns macetes que vão te ajudar a sentir os aromas do vinho. Se
Se esse for o seu caso, acabando esse vídeo, não deixa de conferir o vídeo dos macetes dos aromas do vinho, que vai te ajudar também. Um dos macetes que eu ensino nesse vídeo é você tentar não se apegar muito a uma fruta, a um cheiro muito específico. Então, ao invés de tentar entender se aquilo ali é morango ou cereja, tenta entender se o que você sente é frutas vermelhas, por exemplo. Porque às vezes você coloca o nariz assim na taça e você fala, ai, nossa, sinto cheiro de alguma coisa e não sei exatamente o que é. Pensa numa coisa mais geral e depois você vai afunilando. Então, tenta identificar primeiro frutas vermelhas para depois entender se é cereja ou morango. Não tenta ir direto ali no alvo, no cheiro específico. Outra dica é você pensar na cor da fruta, onde que tá essa fruta? É uma fruta tropical, por exemplo? É uma fruta de floresta? Com o tempo, você vai pegando o jeitinho. Uma outra dica é que vinhos tintos, como esse daqui, costumam ter mais aromas relacionados a frutas vermelhas, então cereja, framboesa, morango, ou frutas pretas, amora, ameixa, blueberry, enquanto vinhos brancos têm uma gama até maior de aromas. A gente tem algumas frutas verdes em vinhos brancos, e aí quando a gente fala em frutas verdes, maçã, pera. Temos também muitos aromas de frutas cítricas. Quase todo vinho branco você vai encontrar um aroma mais cítrico, então uma lima, limão. Temos também alguns vinhos com frutas tropicais. Tem Chardonnay com cheiro de banana, cheiro de manga, cheiro de melão, que eu particularmente gosto bastante em vinhos brancos. E também frutas que a gente chama de caroço, que são aquelas frutas como pêssego, damasco, nectarina, que elas têm uma certa intensidade. Quando você está tomando um vinho com atenção, é recomendado que você primeiro cheire o vinho sem rodar a taça, do jeitinho que ela está aqui. Os aromas, eles são moléculas voláteis. E aí, quando você roda a taça do vinho desse jeito, já viu alguém rodar a taça por aí? Isso aqui tem uma razão de ser, é para esses aromas se desprenderem no ar. Quando a gente roda, às vezes a gente sente cheiros até diferentes do que os que a gente sente se a gente não rodar. E esses cheiros que a gente sente se a gente não rodar, eles podem ser um pouquinho mais delicados. Então, sempre dá uma cheirada antes de rodar a taça e depois roda a taça do vinho. Só depois de olhar para o vinho e cheirar os aromas é que a gente vai colocar finalmente esse vinho na boca. E aí tem 5 coisas que a gente vai prestar atenção na boca, no caso de um vinho tinto, por exemplo. Antes da gente falar dessas coisas, se você tá curtindo esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e já se inscreve no canal, porque a gente tá com muito conteúdo legal sobre vinho e a gente vai ter vídeo novo toda semana por aqui. Então não perde, se inscreve no canal. Então, das 5 coisas que a gente tem que prestar atenção na boca, vamos começar falando da acidez. A acidez é aquilo que faz a nossa boca salivar. Então ela traz uma sensação de frescor. Quando você coloca um vinho na boca e você sente que a sua boca está produzindo saliva, isso é um sinal de que aquele vinho tem uma acidez mais alta. A segunda coisa que a gente vai prestar atenção é a doçura. A doçura faz parte do nosso dia a dia, né? A gente conhece o que é um gosto doce. Os vinhos que são considerados vinhos secos, eles têm uma doçura que ela não é perceptível para o paladar humano. A gente está falando de menos de 4 gramas de açúcar por litro de vinho. Mas a gente tem também os vinhos meio secos, que são um pouquinho mais doces, e os vinhos doces, de fato. Que aí entram tanto os vinhos de sobremesa, como um vinho do Porto, por exemplo, como um vinho que a gente considera aqui como suave. O grau de doçura de um vinho é uma informação obrigatória no rótulo de um vinho, então você vai sempre encontrar informação se ele é seco, meio seco ou doce. Embora às vezes essas informações estejam no verso do rótulo, nas letrinhas miudinhas, mas eu garanto que ela vai estar lá. A terceira coisa que a gente vai ver no vinho na boca é o álcool. Sim, aquela sensação de quentura aqui na garganta, tipo aquele shot que você tomou na porta da balada. É, tipo isso, mas num grau um pouco menor, porque quando a gente fala de vinho, a maior parte dos vinhos vão estar aí entre 11% e 15% de álcool. O álcool vai ser responsável por dar uma estrutura para o vinho. Então, quanto mais álcool, mais a tendência dele ser um vinho mais estruturado. Essa também é uma informação obrigatória no rótulo, então você sempre vai encontrar o teor de álcool, às vezes na frente, às vezes no verso do rótulo. Quarto ponto, os fatídicos taninos. Já ouviu esse nome por aí?
O tanino, ele tá presente nos vinhos tintos. Ele vem da casca das uvas e nada mais é do que aquela sensação que amarra um pouco a boca, traz uma certa aspereza, tipo uma língua de gato. Você já sentiu isso? Isso é o tanino do vinho. A gente vai encontrar nos vinhos tintos, nos brancos não. Nos vinhos rosés, você pode até ter um tanino, mas normalmente ele é imperceptível, então provavelmente não é uma coisa que você vai conseguir sentir com tanta facilidade. Os taninos tendem a incomodar um pouco as pessoas que estão começando ali no mundo dos vinhos. Então, se esse é o seu caso, busque tomar vinhos que tenham taninos mais leves, como Pinot Noir e Gamay, por exemplo. Por fim, a gente vai falar do corpo do vinho. O corpo nada mais é do que o peso de um vinho na sua boca e está relacionado com a própria densidade do vinho. Tem um exemplo que eu gosto bastante, que é a da água, do leite desnatado e do leite integral. A gente tem aí diferentes líquidos com diferentes composições, sendo a água o mais leve e o leite integral o mais pesado, digamos assim. Quando a gente pensa no corpo do vinho, é legal a gente fazer essa correlação com esses líquidos, porque a gente tem vinhos que são mais leves e vinhos que são mais intensos, mais pesados, que eles vão ter mais corpo. Agora que você já sabe como tomar um vinho com atenção, eu quero te fazer um convite. Reassiste esse vídeo, mas dessa vez com uma taça na mão e vai tentando sentir cada uma dessas coisas que a gente falou. Tenta olhar para o vinho, ver o que você consegue analisar. Dá uma cheirada no vinho, o que você consegue identificar de aromas, coloca ele na boca, tá conseguindo sentir essas coisas que eu trouxe aqui para você hoje? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber se você conseguiu identificar essas coisas. Aqui no canal já tem vários outros vídeos falando sobre cada uma dessas coisas que a gente falou hoje e outras coisas mais. Eu vou deixar alguns aqui linkados na sequência para você se aprofundar na arte da degustação de vinhos. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Antes que eu me esqueça, se você está assistindo esse vídeo antes dos dias 8 e 9 de abril, hoje é o seu dia de sorte. Nesses dias 8 e 9 de abril, eu vou dar um curso gratuito da água para o vinho, em que eu vou te ajudar a dar os primeiros passos ali no mundo dos vinhos. Então, se você é aquela pessoa que fala que adora tomar vinho, mas não entende nada, eu quero te ver lá. Eu vou te ajudar a entender melhor um vinho e fazer boas escolhas, mesmo que você não saiba nada de vinho. Então, eu te espero nos dias 8 e 9 de abril. Vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever. Saúde!